Vamos começar a ler em Mateus capítulo 7. Eu vou tratar de um assunto primeiro e vamos ler em relação a esses assuntos para não ficar muita leitura de uma vez só. Mateus capítulo 7. Versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Mateus capítulo 18. Versículo 15. Mateus 18 e 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 dentre vós concordardes na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, de momento, vamos tratar desses assuntos aqui que acabamos de ler. São 2 assuntos diferentes. Primeiramente, nós temos Mateus capítulo 7, um assunto em que irmãos, ou um irmão, ou uma irmã, quer corrigir outro irmão. A situação aqui é apresentada pelo Senhor. O irmão que está querendo corrigir o outro é um hipócrita, é chamado pelo Senhor aqui. Quer dizer, não está certo. E notamos que o Senhor chama aqui este irmão que tem uma trave, ou seja, uma viga, uma grande viga no seu olho, quer tirar um cisco no olho do seu irmão. Qual é a situação? A situação é um irmão que se incomoda com alguma coisa que ele acha que é um problema na vida do outro irmão. É uma pequena coisa. Esse irmão se acha no direito de ir lá e corrigir aquilo, quando que na realidade existe muitas coisas para corrigir na sua vida. E notamos, não é o irmão que tem só um pequeno deslize, vamos dizer, um pequeno problema que esse outro irmão está notando, que foi corrigir o que tinha a viga.
Não, é o que tem a viga, é o que tem mais coisas para ser resolvido, é ele que está tentando corrigir o outro. Será que isto está certo? Acredito que todos estão aqui concordando que isto não está certo. O Senhor diz, chama ele de hipócrita. Diz, olha, não é assim que funciona. Primeiro tu vai e corrige a sua vida. E depois, tu vai lá tentar ajudar esse irmão. Mas como realmente funciona o povo de Deus? Será que é irmãos reparando na vida dos outros irmãos para encontrar problemas? Vamos ler um versículo que eu ia ler e deixei para trás. Efésios, é apenas um versículo. Se querem só ouvir, Efésios capítulo 5. Aliás, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede um para com os outros, benignos, bondosos, misericordiosos. O que é misericordioso? É o que Deus faz conosco. Ele é misericordioso. Nós não merecemos o seu perdão, mas mesmo assim Ele nos dá. Bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O crente deve ter esse espírito que nós temos aqui. O caso aqui, em Mateus capítulo 7, não era nem que esse irmão estava fazendo alguma coisa contra o outro irmão, não estava, o que procurou ele para corrigir. Ele só viu que aquilo devia ser corrigido e foi lá falar com ele. Mas a igreja de Deus não é assim. Não é um corrigindo os outros, procurando defeito nos outros, mas sim ter um espírito perdoador pelos seus irmãos. Como é que Deus nos encontrou? Perdidos, longe. Aquela parábola que o Senhor Jesus nos conta dos aleijados, dos cegos, dos mancos, aqueles que estavam nos dois caminhos, entre os caminhos, era assim que nós estávamos. Então, se Deus nos perdoou, estando nós assim, será que nós não devemos perdoar os nossos irmãos por alguma fraqueza, por alguma falha? Este é um ensinamento bíblico. Não significa que não deva haver correção, mas note que o Senhor mandou este irmão aqui, que tinha muita coisa para corrigir no outro. Ele disse, olha, tu vai lá e cuida, porque daí você vai poder ver melhor aquilo lá, e talvez não vai agir com severidade, não vai julgar na maneira como ele via antes, porque tinha coisas na vida dele que atrapalhava. Realmente ele não tinha uma condição espiritual adequada. Isto é essencial nessas coisas. O povo de Deus deve ter esse espírito perdoador, como nós acabamos de ler em Efésios capítulo 5. Bondosos para com os irmãos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Como Ele me perdoa? Não. Como Cristo te perdoou. Cristo é a linha. Cristo é o padrão. É a Ele que nós devemos procurar fazer as coisas aos irmãos. Não olhar para os outros,
o nível que eles estão fazendo, o perdão que eles estão nos dando, até onde eles podem ir. Não, olhamos para até onde Cristo vai. Sabe o que vai acontecer? Vamos ter uma igreja unida. Não é uma igreja ou irmãos que estão passando mão por cima de erros. Esta não é a ideia aqui. Mas a ideia aqui é criar problemas do nada. Começar a achar coisas, se ocupar com coisas, como talvez não tem uma vida espiritual com Deus, então começa a se ocupar com a vida dos outros irmãos. Quer achar espiritualidade nos outros quando não tem nele. Cristo está dizendo: você é um hipócrita. Vai e cuida das coisas espirituais primeiro, e talvez depois de resolver essas coisas, ele nem vai procurar aquele irmão. Mas o que eu ia fazer? E Deus me livrou. Nós temos uma outra situação aqui. Eu vou seguir porque eu vou tratar de outros assuntos. Já Mateus capítulo 18 é um pouquinho diferente. Nós temos como resolver um problema de um irmão que peca contra mim. Não é dito para eu esperar que ele venha até mim. Foi ele que pecou contra mim. Mas diz aqui: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não fica divulgando para todo mundo, para ganhar força dos outros, para se colocar numa posição em que ele será humilhado por todos. Não. O irmão cometeu alguma falha comigo, o conselho é eu procurar ele, falar com ele. Esse é o conselho bíblico. Ele diz aqui: se ele se arrepender, né, vai e conversa, se te ouvir, então o irmão, ele se arrepende e você perdoa ele. Como é que funciona essa coisa de perdão? Às vezes, inclusive até li um livro, O Poder do Perdão, se eu não me engano. Era uma moda lá, era um livro que estourou assim nas vendas, o amor do perdão. Ele falava no perdão e tinha que perdoar todos. Como é que funciona o perdão entre os irmãos? Às vezes a gente ouve: eu já perdoei ele, eu já perdoei, está perdoado. Mas como é que funciona isso? Nós temos que aprender com Deus. Como é que Deus faz? Deus já perdoou todo mundo? Não. Deus, ele está disposto a perdoar. Mas enquanto o pecador não se arrepende, ele não perdoa. A mesma coisa com o crente. Não é que ele tem, o outro que errou tem que chegar e se ajoelhar aos meus pés e todo mundo tem que saber que ele se arrependeu. Não, diz aqui que é uma coisa entre a pessoa e ele. Mas ele se arrependeu. Pedro até perguntou certas vezes, num contexto deste: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? O Senhor disse 70 vezes 7. Também não significa que... Significa que toda vez que o irmão pecar e ele se arrepender, nós temos a disposição de perdoar. Temos que ter essa disposição de perdoar os nossos irmãos. Mas tem o caso deste irmão, ele não reconhecer o seu erro. É só vocês dois que sabem, né? O irmão que pecou e o irmão atingido. Então ele leva mais outro irmão, um ou dois. Note, ele não divulgou para todos, mais outros irmãos, para tentar resolver aquilo.
para que eles sirvam de testemunho que aquele irmão ou se arrepende ou não. Mas aí ele não se arrepende. Então, o assunto é levado à igreja. A igreja entra no assunto. A igreja tem que tomar decisões a respeito disso. Dependendo do erro, dependendo do pecado, então a igreja vai julgar o caso. Isto nos ensina algo muito importante. Os irmãos, em geral, não têm autoridade de ficar julgando e condenando os outros irmãos. Tem irmãos responsáveis na igreja local para tratar de assuntos. São eles que tratam desses assuntos. Esses irmãos são os anciãos da igreja. Levar o assunto à igreja não significa que é para levar e divulgar, por exemplo, numa reunião pública o problema, mas a igreja tem os seus representantes, que são os anciãos. Estes homens, eles vão tratar do assunto com esta pessoa, com este irmão, para resolver, ou até mesmo às vezes, dependendo, excluí-lo da comunhão da igreja, que é lastimável quando isso acontece. Eu vou talvez voltar neste assunto, vamos ampliar mais, mas eu gostaria de ler agora, vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, ou seja, serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, ou o resultado dos serviços, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um corpo, em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Versículo 18. Vamos ler o versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos ler o 18 agora. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aqui nós temos, nesta passagem, a função de cada crente entre o povo de Deus. Depois eu vou ler até podemos ler agora para os irmãos entenderem o que vou falar, Filipenses capítulo 1. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, neste versículo que acabamos de ler, Filipenses capítulo 1, versículo 1, nós encontramos 3 grupos de pessoas aqui. É a igreja, uma igreja local. Mas nós temos todos os santos. Nós temos os bispos ou os anciãos. E nós temos os diáconos, ou seja, os servos. Todos nós somos irmãos. Mas todos nós não somos diáconos. E todos nós não somos servos, no sentido
de diáconos. Então vamos depois pensar um pouco mais sobre isso. Por que eu convidei para ler lá? Porque a função dos crentes na igreja local, às vezes pode estar fora do seu contexto, fora da sua atuação. O irmão, cada crente, ele recebeu um dom para ser, como diz aqui, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Se você é um salvo, você faz parte de uma igreja local. Se você é um salvo e ainda não faz parte desta igreja local, mas vai logo chegar aqui, vai entrar. Você foi salvo e recebeu um dom para ser útil nesta igreja local. Esta utilidade, como nós acabamos de ler, e acredito não é a primeira vez que os irmãos ouvem e leem este capítulo, por isso que não gastei tempo lendo, nós vemos que é representado como um corpo. Um serve o outro. Não é um julga o outro, um condena o outro. Você foi colocado na igreja local para ser útil para o seu irmão. O seu irmão precisa de você. Ilustrado aqui, nós temos o olho, temos o pé, temos a boca. Ele precisa de você. Se você é a boca, ele é o pé ou a orelha, ele precisa. E nós vemos que, diz aqui, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o crente não pode se achar que recebeu alguma coisa de alguém que não seja o Espírito Santo, que seja mais útil do que o outro. Não, foi o Espírito Santo que viu. Você é uma peça importante na igreja local. Você tem um papel para desempenhar na igreja local. E você recebeu este dom. O problema muitas vezes é que crentes querem fazer o que não é o seu dom. E principalmente um deles é tomar parte na liderança. Todos, alguém tem que ouvir o que eu tenho para dizer. Eu acho que na igreja tem que ter isso aqui ou aquilo lá, ou fazer assim. Vamos pensar depois sobre um ancião. Anciãos é só homens? Então, se não me ouvirem para fazer mudanças, eu estou aqui para fazer mudanças. Não, você não está aqui para fazer mudanças, você está aqui para ajudar os irmãos. Esta é a função de todos os crentes na igreja local. Qual é o seu dom? Isto você tem que colocar em prática, começando com pequenas coisas. Não sabe o seu dom? Vai fazendo o que vai aparecendo para ser feito. E o Senhor vai encaminhando, vai abrindo portas. Ah, meu desejo, sinto um dom de pregar. Pois é. Até talvez chegar na plataforma, pega um saco de folhetos e sai distribuir. Isso aí vai te dar muita experiência para você depois pregar o Evangelho. Você vai começar a confrontar com pessoas que têm várias dificuldades para entender esta mensagem da salvação pela graça e pela fé em Cristo. Com isto, com essas dificuldades apresentadas, você vai correr para casa e vai para a palavra de Deus. Aonde? Como eu posso ajudar? Isso o Senhor está te preparando para futuramente você ocupar a plataforma e pregar o Evangelho. Não é de uma hora para outra, você vai ficar no banco esperando, eles têm que me convidar, eu acho que sou um pregador, inclusive eu estudo muito em casa. Não é bem assim.
As coisas de Deus não é, os homens e mulheres de Deus não são formados em seminários, vão lá, enchem a cabeça e depois assumem um cargo. Não, a igreja de Deus é um organismo vivo, não uma organização. Você sente isto? A igreja de Deus aqui, você sente isto? A sua responsabilidade, você sente que você é um organismo? Nesta igreja, você sente algo de Deus em você para fazer alguma coisa para o povo de Deus, para a bênção do povo de Deus? Ou você é um visitante? Faz parte da igreja local, mas você é um visitante. O corpo da igreja aqui sente a sua presença? Sente a sua falta? Não, você não pode ser um visitante. Você, se está agindo assim, sabe o que é? É um membro atrofiado. Não tem membros na igreja local atrofiado. Não pode existir. Falando de forma literal, todos os membros estão correndo a vida nas suas veias. Nós lemos aqui o Espírito Santo, do Espírito Santo nesta obra de dar os dons para os irmãos na igreja local. Nós lemos de Deus o Pai também fazendo isto nesta obra. Nós vemos do Senhor Jesus Cristo. Então será que você, irmão, você, irmã, Deus não conta com você para contribuir aqui na igreja, nesta localidade? Claro que sim. Ah, mas não me deixam fazer nada. Olha, essas queixas a gente às vezes ouve. Mas talvez o seu dom não é fazer o que você está querendo fazer. Primeira coisa é comunhão com Deus. Estar nas reuniões do qual o povo de Deus se reúne, né? Se possível. Para a gente ser útil na igreja local, nós temos que estar aí. Não podemos ficar em casa e esperar que de lá nós vamos agir e ajudar os irmãos. Então, eu quero animar a cada crente aqui que faz parte de uma igreja local. Você foi salvo por Deus, você recebeu um dom, pelo menos um. Um crente pode ter mais de um dom do Espírito Santo, mas nenhum crente não tem nenhum dom. Não, eu não tenho nada, eu não faço nada, porque Deus deu um dom para você. E diz aqui para o que for útil, como já falei, versículo 18, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. No versículo 12 nós lemos sobre este corpo, nós lemos sobre o batismo em o Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes. Acredito que este assunto é claro aqui para todos, que o batismo em o Espírito Santo aconteceu uma vez só. O que o mundo religioso diz não tem nada a ver com o que a Escritura Sagrada nos fornece. O Espírito Santo é o elemento no qual os crentes foram batizados naquele dia. Naquele dia formou-se o corpo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra. Cada crente que vem se salvando após aquele dia, ele já faz parte, ele está ingressado, ele está colocado neste corpo. Temos um exemplo que podemos citar de algo que está para acontecer aqui, a reforma da Previdência, né? Então, todos que vivem nesta época, claro, nem todos alguns vão ainda usar a antiga Previdência, mas outros os que estão nascidos até agora, vão entrar nesta nova Previdência Social, faz parte. Eles vão assinar, tem aí um tratado, tem vários detalhes.
várias coisas que fazem parte para fazer parte deste novo pacote. Mas as pessoas que nascerem depois, no momento que ela assina sua carteira pela primeira vez, o governo não vai lá assinar de novo o tratado, já foi assinado, ela automaticamente ela entra naquilo que já existe. Assim é o batismo que aconteceu no dia de Pentecostes, uma vez só. E os crentes, sendo salvos depois, são colocados aí nesse mesmo corpo. O batismo foi para formar a igreja, o corpo místico, invisível de Cristo. Nós temos outras palavras relacionadas ao Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, o selo do Espírito Santo. O que é um selo? Para que se coloca um selo? Para dar autenticidade, para dar validade. Isso nós temos em Efésios capítulo 1. Aquele que crê no Senhor Jesus, isso aí sim, ele é selado naquele momento. Quer dizer, Deus colocou o Espírito Santo nele como um selo, validade de vida, validade que ele é uma pessoa salva. Tem o penhor do Espírito Santo. O penhor, quando se dá um penhor, é para garantir algo que vai vir depois. O Espírito Santo no crente é uma pequena parte, não que ele é pequeno, mas é uma pequena parte de Deus que nós já recebemos e que ainda vamos receber na sua inteireza, de algo completo. Não é bem o meu assunto hoje falar sobre o Espírito Santo, mas então, uma coisa importante: cada crente salvo, recebido na comunhão da igreja, ele tem um dom para ser útil naquela igreja local. Mas eu gostaria de pensar agora um pouco sobre a liderança relacionado a isto, porque, como eu disse, às vezes os crentes acham que é tudo a mesma coisa, que eles podem opinar, dar a sua opinião, que algumas coisas têm que ser feitas e ele toma este passo para fazer, mas não compete ao crente estar tomando esta decisão. E vamos pensar juntos. Nós já lemos Filipenses capítulo 1, aonde nos mostra que temos aqui três classes, não sei se seria correto dizer isto, mas três tipos encontrados na igreja local. Nós temos os crentes, os santos, todos são santos, mas nós temos os bispos e diáconos. Vamos para 1 Timóteo capítulo 3. E versículo 1, eu não vou ler todo o capítulo, acredito que todos conhecem as credenciais morais do bispo ou do ancião. O primeiro versículo diz: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o desculpado, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo seja irrepreensível, e assim vai adiante. Versículo 8, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, e aí segue, eu vou convidar para ler agora. Versículo 10, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Agora vamos voltar um pouquinho para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 28. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho de Deus. Aqui está sendo dito para anciãos, os anciãos de Éfeso. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue.
Por toda a Bíblia, sempre a liderança sofreu ataque das pessoas, eu não vou dizer comum, mas as pessoas que não faziam parte da liderança, por toda parte. No Antigo Testamento, temos a nação de Israel, e alguns, não todos, entre a nação de Israel, questionando a liderança de Moisés, inclusive a irmã dele e o irmão dele. Nós temos também em Davi, o filho dele tentou tirar a liderança, dizendo que o rei não tinha tempo para atender as pessoas, mas que ele, assumindo o poder, ele ia fazer melhor do que o rei. Não é assim? Lembram dessa história? O apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, ele defende o seu apostolado. O que é isso? Crentes desrespeitando a liderança que Deus instituiu. Desrespeitar a liderança de uma igreja local é muito sério. Muito sério. Então tem dois pontos que podemos destacar. O primeiro é o que eu já tentei dizer, em que os membros, não cumprindo a sua função, todos os crentes têm um dom, inclusive o ancião e o servo. Mas ser um ancião não é um dom. Ancião não é um dom. Mas então, como é que é um ancião? Nós acabamos de ler 2 versículos importantes que vai nos ajudar a entender, se você ainda não entende, como se forma um ancião. O primeiro versículo é o primeiro versículo que nós lemos no capítulo 3 de 1 Timóteo. Lá está dizendo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é o episcopado? O episcopado é o serviço do ancião. Note, não diz lá se alguém deseja o cargo de ancião, o título de ancião, a posição do ancião, mas o serviço que o ancião faz. Já dizendo isto, muita gente corre. Quer fazer o serviço do ancião? Você vê necessidade na igreja da qual você faz parte de fazer um serviço de ancião? Começa por aí um verdadeiro ancião. Serviço. Ele começa a fazer serviço sem dizer nada para ninguém. Não é que ele assumiu a posição de ancião, não, ele começou a fazer pequenos serviços. E o que faz um ancião? Ele visita o povo de Deus para ver o bem-estar do povo de Deus. Animar o povo de Deus nas suas casas, lendo uma palavra, vendo se o irmão ou a irmã precisa de alguma coisa, ajuda financeira, ajuda espiritual, ver se está tudo bem. Este é um dos trabalhos que o ancião começa a fazer. Ele quer ver o bem do povo de Deus. Não como Absalão, o filho do rei Davi. Ele se colocava antes de chegar no pai. Não, eu quero ser o ancião, então eu vou correr na frente. Assim que Absalão fazia, ele ficava antes da chegada do palácio, e chegava uma pessoa para beijar ele, porque ele era o filho do rei, e ele era um rapaz muito lindo, assim que diz a Bíblia. Ele colocava pó de ouro no seu cabelo, ele não cortava, ficava 1 ano sem cortar. Era muito lindo, muita carne. E quando os súditos do rei, do pai, chegavam para beijar ele, não deixava, ele que beijava as pessoas. Eles iam se ajoelhar como nos pés do príncipe, não, ele que beijava, mas ele tinha uma intenção: tirar o lugar do pai, tirar o verdadeiro líder que Deus colocou em Israel. Não, esta não é
o verdadeiro desejo. Não, Deus, você não tem o apoio de Deus, ou qualquer pessoa que tem esse sentimento. Não é o verdadeiro. Mas tem o verdadeiro. E para isto que estou aqui tentando ajudar cada irmão e a igreja aqui. Será que depende só do nosso desejo? Bom, eu acho que não tem nada para fazer na igreja, então eu acho que isso é um bom lugar, né? O ancião parece que aparece mais na igreja, então eu vou querer ser isso. Por isso que eu convidei para ler o versículo em Atos capítulo 20, aonde diz: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho de Deus, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Tem a parte do desejo do homem, tem o trabalho desse homem que começou a fazer, mas ele foi levantado pelo Espírito Santo. Ele tem um chamado do Espírito Santo. Não é só um desejo particular, porque ele é gerente de uma empresa, porque ele sabe lidar bem com a sua família, ele é dono de algum negócio. Não, então eu sou líder, eu sou gerente no banco lá, eu cuido de muita gente, então eu também acho que eu posso ser líder na igreja. Não é assim. Aplicar a fórmula de como funcionam as coisas do mundo não é a mesma que trabalhar com o povo de Deus. Existe a necessidade do Espírito Santo colocar o desejo no coração deste homem. Não só o desejo, mas dar condições para ele, sabedoria, aptidão. E o Espírito Santo vai colocar aquele homem para trabalhar, para fazer esta obra. Estão compreendendo? Nós lemos também dos diáconos. Na forma que nós temos aqui, nem todos são diáconos no aspecto que nós temos aqui. O que é um diácono? É aquele que serve. Esta palavra, na verdade, é grega, aportuguesada. Deviam ter colocado, traduzido como servo. Esta é a palavra, servo. Para servir. Os anciãos, eles estão aí para cuidar do rebanho de Deus, da saúde espiritual do povo de Deus. Mas eles cuidam também dos problemas da igreja. São eles que decidem. Eles que podem ver um irmão, eles que podem ver os servos que estão aprovados, porque nós lemos aqui que os servos devem ser primeiro provados e depois sirvam. Não é todo irmão na igreja que pode servir? As provas que ele tem enfrentado na vida, tem aprovado ele ou tem reprovado? Como é que está a vida espiritual daquele irmão? Ele pode ser colocado para pregar o Evangelho? É isto os diáconos têm que ver. Não é o servo que ele mesmo se levanta e tem reuniões em que é deixado aberto para os servos aí, os irmãos, tomar parte. Mas muitas vezes são os diáconos que convidam aquele irmão para pregar o Evangelho. Eles têm uma visão, eles foram colocados por Deus para isto. E note, e notamos todos nós, os diáconos, ou melhor, os anciãos, eles foram colocados na igreja local pelo Espírito Santo. Não podemos ignorar a liderança deles, não podemos dizer, isso é dele, isso é pensamento dele. Não, se ele é um ancião desta igreja local, ou os anciãos, foi o Espírito Santo. Em toda a história em que houve rebelião contra os líderes, Deus julgou.
Deus condenou. O que aconteceu com Absalão? Morreu enforcado num galho de árvore. O que aconteceu com Datã e Abirão quando se rebelaram contra Arão? A terra engoliu eles. O que aconteceu com a Miriam, que falou contra o seu irmão que só ele era líder, só ele que governava? O seu corpo foi tomado de lepra. Não estou aqui para assustar ninguém, mas eu só queria colocar para a gente ver que um ancião não é pouca coisa, ou os anciãos da igreja não é pouca coisa. Nós não podemos estar dizendo qualquer coisa contra eles, acusando eles. E normalmente são os homens mais atingidos na igreja, porque eles têm que tomar decisões e às vezes nem todos estão de acordo, mas é uma decisão que sem dúvida foi analisada, ponderada com Deus, e aquilo tem que ser colocado em prática. Mas então os diáconos estão aí para servir na igreja. Alguém pode perguntar, mas uma irmã também é diácono? Lembram daquela senhora chamada Febe, que levou uma carta do apóstolo Paulo para a igreja aos Romanos? O último capítulo 16, ele fala desta irmã, para receber, ela disse, do qual ela serve em Cencreia, que era o local lá onde ela fazia parte. Aquela palavra serve quer dizer, ela diaconiza, ou ela serve. As irmãs têm a sua esfera dentro da igreja local. Elas servem também dentro da sua esfera. Acredito que esta doutrina aqui é bem clara, não preciso entrar em detalhes. Elas não têm a mesma função, até porque as irmãs têm que preencher um espaço, um requisito deixado por Deus. Os irmãos têm uma outra função, né? Deus, ele tem ordem, tanto na criação e principalmente na igreja local. Então, só queria voltar a este ponto, nós já estamos terminando. Os diáconos, os servos, melhor dizendo, né? Tem que caprichar nas suas vidas, para que possam ser úteis na igreja local. Aqui diz, primeiro sejam provados. Então, não está muito certo dizer que todos são diáconos, usando a palavra correta, todos são servos, quer dizer, todos podem ser servos. Todos podem ocupar, fazer alguma coisa para Deus, mas nem todos às vezes estão aprovados para fazer. Quem é que determina isso? Os anciãos. Primeiramente eles têm que estar sabendo. É por isso que o ancião tem um papel importante, visitar os irmãos, tomar conhecimento de como está. Ele não está especulando a vida particular dos irmãos, o que compram, deixam de comprar, aonde estão indo, mas eles têm que estar a par da vida dos irmãos. E isto ele faz visitando, ele não está lá como policial ou outra coisa, mas ele está pensando no bem espiritual daquele irmão, daquela irmã, e também o bem espiritual da igreja. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.